Olá! Você que está assistindo este vídeo, eu lhe convido a ficar até o final. Eu tenho certeza de que a palavra que você vai ouvir vai edificar a sua vida. Dê um like, coloque o seu pedido de oração, compartilhe para que as pessoas que também assistam também sejam abençoadas. Vamos lá? Hoje eu quero tratar de um assunto muito importante. Eu quero falar sobre mudança de vida. Sabe, eu acredito que ninguém aqui seja 100% perfeito, porque eu não sou, né? E não é porque eu digo que eu não sou, que eu acho que ninguém também o é. Mas é que o nosso Deus, ele é perfeito. E nós precisamos a cada dia buscar nos aperfeiçoarmos no Senhor. Não é verdade? O modelo não é a minha vida, mesmo sendo um pastor da igreja aqui local, mas o modelo é Cristo, é a palavra dele. Então a gente precisa a cada dia buscar crescer nessa palavra, aprender de Deus e seguir o exemplo que ele tem preparado para cada um de nós. Mas nessa caminhada, meus irmãos, nessa busca por sermos pessoas melhores, por sermos pessoas, né, mais apegadas a Deus, por sermos pessoas mais espirituais, a gente vê que na caminhada alguns acabam tropeçando, né? Alguns acabam se chateando consigo próprio ou com algumas situações externas. Alguns acabam muitas vezes desistindo por conta de não conseguirem viver na sua vida as coisas como pensam que deveriam ser ou como ouvem na casa de Deus. E às vezes a pessoa diz, poxa, eu não consigo fazer nada certo. Ah, mas poxa, eu sou devagar mesmo, enfim, né? E muitos acabam no meio do caminho desistindo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia Sagrada e o próprio Deus, todas as pessoas que ele chamou para estar perto dele, não eram pessoas já prontas, perfeitas, preparadas, não. Mas eram pessoas que, à medida que Deus os chamou, o próprio Deus foi moldando a vida dessas pessoas, o próprio Deus foi trabalhando na vida delas, até mesmo os seus apóstolos. E hoje nós vamos tratar sobre isso, porque, meu irmão, eu tenho certeza que Deus quer nos usar de uma forma poderosa, independente das falhas ou independente dos erros que pudemos ter até agora, independente de alguns tropeços na qual tivemos nesta caminhada, Deus quer fazer algo bonito através de nós. E se nós entendermos isso, pode ter certeza, nós vamos conseguir avançar. E não vamos deixar com que nada nos atrapalhe ou nos impeça de ser a bênção que Deus quer que sejamos. Não vamos permitir que, às vezes, um peso por conta de um erro ou de uma falha fique na nossa mente martelando ou permita com que o diabo use isso para ficar acusando a nossa vida em todo o tempo e isso faça com que venhamos desistir da fé. Eu já vi pessoas nessa caminhada cristã dizerem, eu não vou mais na igreja, eu não consigo fazer as coisas certas, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não consigo. Vira e mexe, eu fico tropeçando nisso, eu fico tropeçando naquilo. Vamos entender uma coisa? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Olha que coisa tremenda, meus irmãos, diz a palavra do nosso Deus. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 16. Veja só o que Deus diz na sua palavra ao nosso coração. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 16. Vamos juntos aprender de Deus nessa manhã. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versos 16 e seguintes. Olha só o que diz o livro sagrado, meus irmãos. Já acharam? Vamos ler juntos, então, com fé? Eu queria que você lesse junto comigo. Vamos ler os versos 16, 17 e 18. Amém? Amém? Então, vamos lá. Por isso, não
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Amém? Veja só o que a palavra de Deus diz ao nosso coração. Vamos por parte. Por isso não desfalecemos. Eu e você não podemos nunca parar de buscar a Deus ou desistir de viver essa busca a Deus. Volto a dizer, nós não somos perfeitos, mas nós temos um Deus que é perfeito. Na caminhada, muitas vezes, meu irmão, tropeços acontecem. Não deveriam acontecer, mas eles acontecem. Às vezes acontecem situações em que nós mesmos nos surpreendemos com as atitudes que nós temos diante de algo. Porque às vezes a gente fala assim, eu nunca faria isso, eu nunca realizaria isso. E às vezes, quando a gente vê, a gente faz aquilo que a gente dizia que nunca iria fazer. E a gente fica, claro, triste, chateado em relação a isso. Quantas vezes a gente ouve algo aqui na casa de Deus, ou lendo a nossa Bíblia na nossa casa, e a gente recebe aquilo e a gente fala, puxa, é isso que Deus espera de mim. Deus, me perdoa por ter agido dessa forma, eu não vou mais fazer isso. Aí, de repente, acontece algo, a gente vai e comete muitas vezes o mesmo erro, a mesma falha, o mesmo deslize. E estas coisas vêm minando o nosso coração. Muitos param de buscar a Deus por causa disso. Porque falam, eu sou a pior pessoa do mundo. O dia que eu parar de fumar, eu vou para a igreja. O dia que eu parar de beber, eu vou para a igreja. O dia que eu resolver essa questão familiar, eu vou para a igreja. O dia que eu conseguir vencer esse vício da jogatina, eu vou para a igreja. O dia que eu conseguir arrumar minha vida, eu vou buscar Deus. Como se, meu irmão, por nós mesmos, nós pudéssemos resolver todas as coisas. Eu costumo dizer o seguinte, meu irmão, com Deus já não é fácil. Imagina sem Deus. Você já parou para pensar nisso? Porque com Deus já não é fácil. Imagina sem Deus. Então não é na nossa força. Então, por isso, não desfalecemos. Não desista. Não pare. Não se entregue. Não deixe no seu coração entrar aquele sentimento, mas eu não faço nada certo, eu sou a pior pessoa do mundo, eu vivo tropeçando toda hora. Não desfaleça. Mas eu estou pedindo, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou fazendo minhas campanhas, não está acontecendo. Não desfaleça. Até porque, meu irmão, só vence quem cruza a linha de chegada. Mas eu não cheguei em primeiro, não importa, mas você chegou. Talvez você não venceu a competição, mas você venceu-se a si mesmo, e isto é uma grande vitória. Isto é uma grande vitória. Todos os dias, meu irmão, nós vamos vivendo pequenas vitórias também na nossa vida. Essa somatória dessas pequenas vitórias, elas se tornam grandes vitórias. Às vezes você de cara não venceu a guerra, mas você venceu uma batalha importante. Você se superou a você mesmo, você se venceu a você mesmo. É aquela coisa. Para quem, meu irmão, nunca nem caminhou 1 hora por dia, se ele conseguir correr 10 minutos sem parar na esteira, olha que grande vitória que ele teve. Ele já se venceu a ele mesmo. Ele não foi como campeão da maratona de Boston, mas ele já se superou a si mesmo. Olha que coisa importante. Para quem não conseguir, nunca levantou, meu irmão, 10 quilos, o dia que ele levanta é uma grande vitória. Mas aí ele olha para o outro e vê que o outro está levantando 100. Ele fala, mas eu sou um fracasso mesmo. Olha só, não. Você já obteve uma vitória na sua vida importante. Agora continue. Amanhã você vai levantar 11, depois você vai levantar 15,
Daqui a pouco, quando você menos perceber no decorrer do tempo, você vai levantar 100 também. Talvez possam haver outros que já estão levantando 300. Não importa. Você está obtendo vitórias. Você está melhorando. Então não desfaleça, meus irmãos. Por mais que talvez aquilo que mais você almeja em Deus, alcançar, encontrar, viver, você ainda não esteja vivendo, não significa que Deus não está trabalhando na sua vida e Deus não está fazendo coisas excepcionais na sua vida. Muitas vezes eu falo para as pessoas que tem como maior tristeza o fato de ainda não terem o seu documento nesse país. Poxa, estou aqui há tanto tempo, pago meus impostos, faço tantas coisas, e eu não consegui ainda ter esse meu documento, eu não consegui ainda alcançar isso. Mas, por mais que você ainda não chegou a esse ponto, e essa vitória virá em nome de Jesus, e você vai poder testificar isso, mas olha quantas coisas boas Deus tem feito por você nesse país. Todo dia Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado vida. Todo dia Deus tem te dado condição de trabalhar nesse lugar. Olha quantas coisas você já conquistou nesse lugar, independente de qualquer coisa. Veja quem era você há anos atrás e quem é você no dia de hoje. Então não diga que Deus não está fazendo. Você pega o seu carro, dirige, muitas vezes não tem uma habilitação, tem aquele medo, mas você fica na confiança, Deus me guarda nesse lugar. Eu preciso fazer isso. E você vai e volta para sua casa na proteção, Deus te livra do homem mau, e você consegue, de alguma forma, viver em segurança. E há anos muitos estão vivendo assim. Então, como você não tem visto Deus cuidar da sua vida? Olha seus filhos lindos que Deus te deu, né? Preciosidades, herança na tua vida, são saudáveis, estão estudando, né? Estão aprendendo uma língua, meu irmão, de uma forma plena, né? De uma forma plena, coisa que muitas vezes, por mais que você tivesse no seu país, com uma condição financeira elevada, e pagasse o melhor curso de inglês para eles, talvez eles não teriam esta fluência que tem hoje, só pelo fato de você morar, viver e estar aqui. Então não diga que as coisas não estão acontecendo para você, estão. Olha a sua própria vida, quantas coisas já não mudaram na sua vida, ações, atitudes, comportamentos, que hoje até mesmo você se surpreende com você, porque você não era assim. As pessoas, nossa, você mudou, hein? Você está diferente, você está mais sereno, você está mais tranquilo, né? Você mudou algumas atitudes, talvez ainda não foi tudo, mas Deus está trabalhando. Então, não desfalecemos. Por isso, nós não desfalecemos. Tenha em mente isso. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, aonde você dá tudo de si para chegar primeiro. É como uma maratona. Você vai caminhando, mas a maratona é longa. Você precisa ter constância para que você consiga chegar até o final. Jesus mesmo disse, aquele que perseverar até o fim, herdará a coroa da vida. Como a maratona é longa, meu irmão, talvez muitas coisas possam acontecer no caminho, mas você precisa permanecer de forma constante. Então, isso é importante. Olha o que diz o começo do versículo. Por isso, não que desfalecemos. E aí ele continua dizendo, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E aqui é um ponto que eu quero abordar nessa manhã, e é por isso que o tema da nossa mensagem é mudança de vida. Porque, meus irmãos, nessa caminhada como é longa, e nós, querendo ou não, somos pessoas que precisamos nos aperfeiçoar em Deus dia a dia. Muitas vezes tem acontecido de, na nossa vida, algumas coisas que hoje nós já temos noção que não são boas e não deveriam ser feitas, acontecerem. Jesus disse assim, ó, quem disser que não tem pecado, mentiroso é. Está lá em 1 João. E se faz pecado em si mesmo. Porque, infelizmente, nós não deveríamos, mas às vezes falhamos. Só que, quando não temos o entendimento da palavra, nós nem atentamos que nós falhamos, porque não temos o conhecimento da verdade, não temos uma base para poder julgar o que é certo e o que é errado. Quando nós passamos a ter um conhecimento da palavra, a gente sabe que a gente errou. A gente sabe que a gente falhou. E alguém, quando falha, quando não alcança um objetivo, uma meta, quando erra, fica feliz? Não. Fica satisfeito?
Não fica. E por que nós sabemos que não está certo? Porque hoje nós temos um parâmetro. A Bíblia mostra para a gente. Isso é correto, isso não é. Isso deve ser feito, isso não deve. Então, às vezes, o homem exterior, ele se corrompe. São muitas vezes essas quedas e esses tropeços que muitos dão na vida. E muitos, por conta dessas quedas e desses tropeços, param, desanimam, desistem, se entregam. Eu já ouvi pessoas dizer, eu não consigo mudar, quer saber? Vou parar de ir na igreja, porque desse jeito aqui, e elas desistem por causa disso. Mas a Bíblia diz, nós não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, às vezes que nessa caminhada hajam tropeços, hajam falhas, hajam erros, possamos cometer alguma coisa que na hora a gente diz, opa, isso aqui não deveria fazer. Ah, Deus, por que eu fiz isso? Ah, meu Deus, de novo, eu prometi para o Senhor que não ia fazer. Eu falei isso com o meu cônjuge, eu prometi isso para o meu filho, eu falei isso para os meus pais, eu dei a minha palavra, eu no meu trabalho eu me prontifiquei, de novo isso aconteceu comigo. Mas ainda que o exterior se corrompa, tenha cometido erro, o interior, que é você verdadeiramente, não a casca que está aqui fora, mas a sua verdadeira pessoa, aquela que tem o conhecimento de Deus, aquela que é recriada em Cristo Jesus, aquela que tomou a decisão real de servir ao Senhor e que busca crescer a cada dia e que necessita estar na casa de Deus para se alimentar da palavra, que quer a cada dia melhorar, que quer vencer, é sua verdadeira pessoa. A Bíblia diz que ela se renova de dia em dia. Ou seja, como é importante quando nós cometemos algo que não é bom, e na mesma hora a gente para e diz, eu errei, eu falhei, isso não é bom, isso eu preciso mudar. Porque significa, meu irmão, que o nosso verdadeiro homem quer cruzar a linha de chegada, quer Deus. Não se conforma com os erros ou com as falhas, mas também não se entrega diante dos problemas. Caiu, mas está se levantando, pode estar cheio de dor, mas vai continuar a caminhada, porque sabe que a caminhada é longa e se precisa chegar. Não tem aquele sentimento de desistência, de fracasso, ou até mesmo de abandono, ou simplesmente renuncia às coisas de Deus e se entrega definitivamente às coisas do mundo. Mas verdadeiramente está buscando uma nova vida, uma nova identidade, está buscando um novo rumo e está buscando a cada dia ser melhor. A gente tem um exemplo muito claro de um dos apóstolos do Senhor, que é Pedro, e a gente vai perceber isso em Pedro. Pedro, durante o tempo que foi chamado e esteve com Jesus, Pedro mostrou muitas imperfeições. Pedro, ele teve muitos tropeços no início da sua vida com Cristo, a ponto de o Senhor ter que repreendê-lo e ter que orientá-lo muitas vezes, porque Pedro cometia alguns erros, algumas falhas que são inerentes muitas vezes a uma vida que precisa ainda ser transformada e moldada. Lembrando que uma criança, quando aprende a andar, no começo até o pé firmar, às vezes vacila um pouco, até que depois ela se firma. Mas mesmo que depois ela se firme e caminha, em algum momento, às vezes, tropeça, não é verdade? Mas não fica caída no chão, tem que se levantar. Eu me lembro uma vez, eu estava participando de um campeonato, eu sempre disputei competições na escola, em algumas áreas. Eu sempre gostei de atuar nessa área de esportes e sempre competi em alguns eventos, né? Graças a Deus, obtive sucesso na maior parte das competições que eu participei. E eu me lembro uma vez, nós íamos jogar a final de um campeonato estadual. Era bem o jogo final. Nós tínhamos ganho vários torneios locais e nós estávamos indo para disputar a final do campeonato do estado. Meu irmão, aquele dia a quadra estava cheia, aquela coisa bonita. E aí os times entrando assim, né, que iam disputar a final. Quando eu estava entrando na quadra, eu tropecei não sei aonde lá e eu caí. Puf! Eu ouvi aquele estádio todo que estava lá rindo, rindo.
os colegas rindo. Meu irmão, eu não sabia o que eu fazia na hora. A minha vontade era de cavar um buraco ali mesmo, fazer igual avestruz. Botar a cabeça ali e não sair dali nunca mais. Né? Mas aquilo ali era só o começo, né? Tinha que entrar e tinha que competir. Não dava para fazer aquilo. Enfim, tive que buscar forças em mim mesmo, porque vem uma vergonha, vem um sentimento horrível na sua vida quando isso acontece. Eu tinha 13 anos de idade quando isso aconteceu. E aí, eu tive que me levantar e fui. Não queria olhar para ninguém, porque eu sabia que estava todo mundo rindo. Estava todo mundo rindo. Mas precisava competir, né? E dizem que quem ri por último ri melhor, não é assim? No final não estava mais o povo rindo, porque graças a Deus nós vencemos aquele campeonato do estado. O nosso time jogou bem e conseguimos vencer. Aquela vergonha que eu passei ficou para trás. Eu me lembro do que aconteceu, mas aquilo não me incomoda mais. Na hora foi muito difícil, mas eu pude me levantar, eu pude jogar, eu pude contribuir com a equipe e graças a Deus vencemos a final daquele campeonato do estado. Meu irmão, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova dia a dia. Olha o que aconteceu com Pedro. Isso aqui vai te ajudar. Porque hoje, meu irmão, é dia de você se levantar. O inferno pode estar rindo de você, pessoas podem estar rindo de você. Você pode estar se culpando a você mesmo do porquê muitas coisas aconteceram. Você pode ter chegado aqui se sentindo a pior criatura do mundo, a pior pessoa do mundo. Mas olha, não desfaleça. Por mais que o seu homem exterior tenha se corrompido, o interior está se renovando. E isso que você está ouvindo de Deus hoje é para te ajudar a te levantar, para que você não tropece mais, mas para que você volte a campo, você faça o que você tem que fazer, você volte para a corrida, cruze a linha de chegada e você glorifique a Deus, meu irmão. Porque é gostoso o sabor da vitória, eu digo para você. É gostoso você passar por dificuldades ou por momentos difíceis, mas você triunfar, porque você se superou a você mesmo. Você conseguiu vencer. Olha só o que diz o texto sagrado lá em Lucas 22. Vamos pegar o exemplo do apóstolo e vamos aprender de Deus. Lucas, capítulo 22, verso de número 31. Lucas, capítulo 22, verso de número 31. Lucas 22, 31. Diz assim: E disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirindar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele lhe disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Olha só, meus irmãos. Jesus chega para Pedro, o apóstolo, e fala: Pedro, o Satanás está pedindo você para cirindar você igual trigo, ou seja, quer passar você na peneira de uma forma fininha, ou seja, quer provar você de uma forma rígida. Eu estou intercedendo por você. E aí Jesus fala, ó, quando você se converter, né, Jesus está falando com um discípulo dele. Jesus não está falando com um camarada que ele encontrou na rua, mundano, que não sabe quem que é. Jesus está falando com um discípulo, alguém que está ao lado dele. Alguém que já tinha, meu irmão, inclusive sido usado para realizar milagres, prodígios, quando Jesus mandou os 12 e mandou os 70. Alguém que está convivendo ao lado e já está ali aprendendo e já sabe dizer o que é e já tem respeito no meio do grupo na qual ele faz parte, que não é visto mais como qualquer um.
É como você um dia contratar uma pessoa na sua empresa, para você que tem uma empresa, e você vê que aquela pessoa se destaca, você vai ensinando ela pode ter cometido alguns errinhos, mas você vai corrigindo aquilo, e hoje você colocou ela como ser a sua encarregada, o seu manager, o seu gerente, o seu diretor, ele está ali. Ele já não é mais visto como uma pessoa qualquer, ele já tem uma função, ele é respeitado. Assim era o Pedro. E aí, Jesus chega para o Pedro e fala assim, olha, quando você se converter, você vai e você fala isso para os seus irmãos. E isso, meu irmão, me faz pensar uma coisa, que não importa o tempo que a gente tenha de igreja, não importa a função que a gente exerça, mas a gente precisa, meu irmão, melhorar cada dia. A gente tem que viver uma conversão diária a cada dia. Porque muitas vezes os nossos membros, o apóstolo Paulo fala isso, guerreia entre si. E o próprio apóstolo chegou a dizer o seguinte, olha, o que eu quero eu não faço, mas o que eu faço, isso eu aborreço. Ou seja, nós temos que nos aperfeiçoar cada dia, melhorar a cada dia, né? Crescer a cada dia, ter mais maturidade a cada dia. Então, quando você se converter, Pedro, quando você conseguir superar estas coisas que lhe atrapalham, conta para os seus irmãos, viu? Dá o testemunho, porque isso vai ajudar outras pessoas também. O Pedro, cheio de si, porque o Pedro ele era meio turrão assim, né? Meio, eu sei, eu faço, eu aconteço, né? Pedro era desse jeito. Era aquela pessoa mais impulsiva, né? Tem muita gente que é assim, igualzinho o Pedro, né? Ela age dessa forma. É como dizem aí a psicologia, aquele que é tido como sanguíneo, né? Pela psicologia, ele é aquele que é mais agitadinho assim um pouquinho. O Pedro falou assim, não, Senhor, eu estou contigo, eu vou até o final, não tem esse negócio, não vou cair, não vou tropeçar, não sei o que lá, e eu. E quando a gente está muito cheio do nosso eu, não tem espaço para Deus, né? Aí é um problema. Aí Jesus falou assim, ô Pedro, ainda hoje, não é amanhã, não, é ainda hoje, ó, já passou parte do dia, mas ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Essa era a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala ao nosso coração, meu irmão, não relute contra a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus se revelar, se mostrar a você, saiba, a palavra é a verdade, vai acontecer. Então, se a palavra, meu irmão, lhe corrige, receba isso com alegria. Se a palavra lhe repreende, receba isso com alegria, porque Deus está querendo livrar você de uma amargura, Deus está querendo livrar você de uma lágrima, Deus está querendo livrar você de um sofrimento. Agradeça isso. Mas às vezes a gente ouve aquilo, a gente não dá o devido valor. A palavra vai se cumprir, porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. É a orientação do nosso Deus. Quantas coisas Deus fala na sua palavra, pessoal, que a gente às vezes deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Pode passar um tempo, mas aquilo vai acontecer. Não tem como, é a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que ficar atento em relação aos nossos relacionamentos, às nossas uniões, às nossas sociedades, em relação às nossas posturas, comportamentos, porque Deus é claro naquilo que Ele diz. Não tem como a gente querer fugir, comigo vai ser diferente. O Pedro também achava que com ele ia ser diferente. Ele também tomou uma posição, não vai acontecer, eu nunca vou fazer isso, eu jamais, meu irmão, olha só a palavra dele. Ele diz o seguinte, e ele diz, Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão Estou pronto, Senhor, estou aqui preparado, pode contar comigo, que é soldado. Aqui é o seguinte, é missão dada, missão cumprida, comigo é assim. Essa foi a postura que o Pedro, ele teve. Jesus falou, Pedro, ainda hoje, hein? Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Jesus foi claro para dizer. O homem exterior, nesse momento, se corrompeu. Por quê? Porque o orgulho tomou conta. A prepotência tomou conta. O eu tomou conta. E quando isso acontece, ali a queda é eminente. Ali o homem exterior está se corrompendo. E aí olha o que aconteceu naquele mesmo dia. Jesus foi preso. Quando chegaram os soldados, meu irmão, quando chegaram os soldados e foram prender Jesus, o Pedro estava com uma espada, ele sacou a espada e slapt no rosto do soldado. Passou do lado e pegou na orelha, arrancou a orelha do soldado. Jesus, na mesma hora, falou, guarda essa espada, Pedro.
Para com isso. Pegou a orelha do soldado e colocou no lugar. Primeira cirurgia plástica de implante que a gente vê registrada na Bíblia Sagrada foi essa. Colocou a orelha do soldado no lugar que tinha sido cortado. Jesus falou, guarda isso. Quem com a espada fere, com a espada vai ser ferido. Jesus repreende a ele, porque naquele lapso de querer fazer, de querer defender, aparentemente até algo bom, né? Eu quero defender o meu mestre, eu quero defender o meu Senhor, eu quero defender essa pessoa que eu amo, que eu estou do lado dela, eu quero lutar por ela até o fim. Calma. Porque nada é por força e nem por violência. Calma, Pedro. Prenderam Jesus. Hora que prenderam Jesus, cadê aquele homem que está dizendo que está pronto para ir com Jesus até a morte? Cadê aquele homem que aparentemente realmente vai honrar aquela palavra que está dizendo? Ó, bora. E aí olha o que diz o verso 54. Vamos um pouquinho para frente. Lucas 22, 54. Diz, então, prendendo, o levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o como? De longe. Alguém que está disposto a ir até a morte vai ficar seguindo de longe, pessoal? Ou vai continuar lutando para querer estar perto, independente da consequência? Aí começou já a seguir de longe. E às vezes, pessoal, o mesmo acontece. Quando a gente começa a seguir Jesus de longe, a gente fica um pouquinho vulnerável. Quando o pastor ele fica constantemente falando, parece até chato, né? Pessoal, vamos para a igreja, vamos buscar Deus, leia a Bíblia, ore todos os dias, né? Participe. Não é que o pastor é chato, não é que o pastor quer que você fique na igreja, quer controlar a sua vida, não é isso. É porque, meu irmão, não dá para ficar servindo Jesus de longe, porque servir Jesus de longe faz com que a gente fique vulnerável. Quando a gente insiste para que a pessoa esteja na casa de Deus, é porque a gente sabe que o espírito precisa ser alimentado. Assim como o corpo, se ficar, meu irmão, muito tempo sem alimento, ele vai ter problemas, da mesma forma é a pessoa que fica muito tempo afastada do Senhor. Tudo tem um limite, tudo tem um limite. Você veja, na vida cristã, por exemplo, nós que somos do Senhor, a gente sempre teve a prática de fazer jejum, o hábito de fazer jejum. Mas jejum com um objetivo pleno, né? Jejum com um objetivo específico, para que o jejum tenha valor, tenha um significado pleno. Hoje em dia, as pessoas usam jejum como plano, né, de emagrecimento, né? Hoje em dia, você tem aí vários programas onde você faz jejum. Você vai jejuar 12 horas por dia, 16 horas por dia, 20 horas por dia, como plano de emagrecimento. E aí tem muita gente que vai ficar sem comer exatamente por causa disso. E quantos problemas, às vezes, a pessoa pode ter, pessoal, por não ter um acompanhamento médico, uma assessoria do que fazer. Às vezes ela vai naquela ânsia de querer fazer, achando que aquilo vai mudar a vida dela, e às vezes vai trazer problemas, porque o corpo precisa de alimento. O corpo precisa de um cuidado. Existe tempo para você fazer jejum, cientificamente, para que você não tenha problemas. Hoje em dia, pessoal, nessa ânsia de todo mundo fazer, você baixa o appzinho lá que vai te colocar um plano de 30 dias para você fazer. Tem gente que passa mal, que não é brincadeira. Causa problemas para a saúde depois a longo prazo, que não tem brincadeira. E o pior de tudo, espiritualmente não tem valor nenhum, né? Porque muitas vezes é só fome que a pessoa ela passa. Vou viver de vento, né? Vou viver de sol, vou viver de lua, né? Fazer igual aquela pessoa. Outro dia eu estava em Miami de manhã, nós estávamos saindo para fazer uma caminhada, 5h40 e pouco da manhã. Eu vi uma pessoa parada assim, lá num lugar, tomando, com roupa de tomar sol, parado com a boca aberta, assim, vai para o céu. Vai estar se alimentando do sol, né? Tem gente que, mas é. Nós fomos, fizemos uma caminhada, caminhamos uns 40 minutos, quando voltamos, a mulher estava no mesmo lugar, lá, assim, ó, de frente para o sol, com a boca aberta. Eu falei, meu Deus, não engorda desse jeito, não? Porque o sol é grande, né? Mas estava nessa mesma posição, da mesma forma. Tem gente que é assim. Depois aquilo me chamou a atenção, fui ler a respeito. Falei, tem gente que é desse jeito mesmo.
Diz que é o alimento que tem, não come nada na vida, só come essas coisas. Então, a gente tem que estar atento em relação a algumas coisas que para a gente são importantes. Então, o objetivo é que se fortaleça. Ele começou a seguir de longe, né? Ele começou a ficar meio afastado. E aí, olha o que aconteceu. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou Pedro entre eles. E aqui é importante a gente entender, cuidado. Quando a gente acaba vivendo situações difíceis, e a gente na vida quer se aquecer, mas a gente se acende no meio do fogo estranho, no meio do fogo dos pecadores. Tem muita gente, meu irmão, que está recebendo aí, né, o calor, mas do fogo dos pecadores. O lugar de Pedro não era estar sentado com estes que estavam querendo crucificar Jesus, ou se passando por um deles. O cristão, ele erra quando ele está em lugares ou frequenta lugares que não são condizentes a ele, porque ele quer buscar ali alegria, ali prazer, ali satisfação. Não se acenda, não se aqueça no fogo dos pecadores. Ah, mas eu quero ter alegria. Ah, mas eu quero ter amigos. Mas eu quero ter companheiros. Eu quero... Deixa eu lhe dizer, não se acenda no meio do fogo dos pecadores. Ele teve frio, mas foi ali que ele se assentou. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse, este também estava com ele. Não adianta, meu irmão, nós somos pessoas de Deus, e uma pessoa que é de Deus é diferente, já não tem mais o mesmo linguajar de palavras, já não tem mais as mesmas atitudes, é diferente. Porém, ele negou, dizendo, mulher, não conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo também, este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, o que aconteceu? Cantou o galo. Você veja, a palavra se cumpriu. O Pedro negou 3 vezes ao Senhor Jesus. Disse que não sabia quem era, que não o conhecia, enfim. Tudo aquilo que ele havia dito que iria fazer, não fez. O homem exterior se corrompeu. Às vezes, o que a gente tem dito que vai fazer, não faz. Às vezes, aquilo que a gente piamente contesta, não, eu não concordo com isso que foi dito, eu não concordo com aquilo que foi falado, eu não concordo com essa palavra, não, eu acho que isso não deveria ser desse jeito, eu acho que não sei o quê. Meu irmão, questionar pessoas é uma coisa, questionar a palavra de Deus é outra coisa. Porque a palavra de Deus vai se cumprir. Não questione o que a Bíblia diz, obedeça o que a Bíblia diz, é diferente. Você pode questionar o Glauber, mas não questiona o que a palavra de Deus é declarada. Aí não tem jeito. Você pode questionar a pessoa que você queira questionar, mas não questione o que diz a palavra de Deus. A palavra é a verdade, ela sempre se cumpre. O homem exterior se corrompeu. O homem exterior se corrompeu. Só que quando o exterior se corrompe, o interior ele se corrompe também? Não. Ao contrário. Porque o verdadeiro homem, nesse momento, ele vai, meu irmão, se despertar. E é aí que vai acontecer a mudança. Por isso, toda pessoa que tem algo chamado consciência e se incomoda quando uma coisa não está boa, se incomoda quando algo ela faz e não deveria fazer, quando ela comete algo e ela percebe que é errado, quando ela para nos seus momentos a dizer, eu preciso mudar, isso é um excelente sinal, porque é sinal que o teu homem interior não está corrompido, mas ao contrário, meu irmão, ele quer realmente mudar essa história. O galo cantou, e aí olha o que aconteceu, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, fez o quê? Chorou? Amargamente. Naquele momento, meu irmão, que o galo canta, Jesus está em algum lugar onde tinha visão para Pedro. Jesus olhou para o Pedro. Quando Jesus olhou para o Pedro e o Pedro olhou para Jesus, sabe quando o olhar se cruza assim, ó? Aquela coisa, né? Os olhares se cruzaram. Ah, meu irmão, na hora eu vou dizer. O Pedro sentiu lá na alma dele. Ele falou comigo. Quando a gente vem num culto assim, o olhar de Deus também cruza com a gente, né?
Por mais que a gente queira olhar para cima, para baixo, para o lado, né? Mas o olhar de Deus cruza. E quando o olhar de Deus cruza, a gente sabe, opa, eu fiz isso aqui, não deveria. Eu tive essa atitude, eu não deveria. Isso aqui que eu estou fazendo não é legal. Isso aqui, Deus ele é contrário a essa situação. E como é bom quando isso acontece. Porque como diz o texto que lemos de Coríntios, né, ainda, né, que o exterior se corrompa, o interior se renova. Ele se renova. E ele chega a dizer o seguinte, porque a nossa leve e momentânea tribulação, é leve e momentânea, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O Pedro, quando recebe aquilo, a Bíblia diz que ele fez o quê? Chorou amargamente. Ou seja, ele naquela hora, o homem interior, aquele homem de Deus, o Pedro, chamado por Jesus para ser um apóstolo, ele agora, meu irmão, está trazendo à memória, opa, esse Pedro que agiu com o seu eu, esse Pedro que agiu no impulso, esse não é o Pedro verdadeiro que Deus chamou, o verdadeiro é esse, que reconhece a palavra, que reconhece que errou e que precisa de uma mudança. Meu irmão, algumas coisas Pedro teve que trazer à memória dele naquele momento. Algumas coisas que aconteceram na sua vida. E quando a gente tropeça, Deus ele também traz aquilo para o nosso coração que a gente precisa. Olha o que diz João capítulo 13, verso 6. Veja um aspecto pela qual Pedro nesse momento teve que poder trazer a memória na sua vida para se levantar daquela situação. E veja como isso muda e transforma o ser humano de uma forma tremenda. João, capítulo 13, verso de número 6. Olha só. João, capítulo de número 13, verso 6. Diz assim, meus irmãos. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Veja. Humildade. Humildade. Humildade para reconhecer que errou. Jesus, num ato de humildade, Jesus para diante dos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos. O Senhor se coloca na posição de servo. O Pedro, quando viu Jesus lavando o pé dos discípulos, dos outros colegas dele, apóstolos, ele disse assim, o meu o senhor não vai lavar não. Em outras palavras, está dizendo, peraí, o senhor é o Senhor, nós que devemos estar lavando os seus pés, não o senhor lavando os nossos, o meu o senhor não lava, o que é isso? Isso é muita humilhação, o senhor querer lavar os pés, não, o meu o senhor não vai lavar, não, peraí, olha a sua posição e a minha, é o contrário, que história é essa? Jesus olhou para ele e falou assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus está mostrando o seguinte, meu amigo, a humildade, isso muda uma situação toda. Por isso que a Bíblia diz, se depender de vós, tem de paz com todos. Por isso que a Bíblia diz, olha, mesmo que você esteja certo, mas se você sabe que o outro está errado, não deixa o orgulho tomar conta, não. Em vez de se apresentar a tua oferta no altar, deixa ela no altar. Vai primeiro se reconciliar com essa pessoa, depois você volta e apresenta a tua oferta ao altar. É Jesus mostrando, meu irmão, humildade é uma coisa tremenda. Você é o chefe, mas às vezes você com humildade chega lá e você põe a mão na massa também. Você nem precisava fazer, quem manda é você, quem paga o salário é você, você dá a ordem de como é que faz. Mas às vezes você vai lá e você põe a mão na massa, meu irmão. Né? E o outro olha e fala, meu Deus, meu chefe está fazendo, eu tenho que fazer também. Vou ficar sem graça se eu não fizer um negócio desse aqui, porque aí vai ficar complicada a coisa. Né? E aí você faz. Você perdeu alguma coisa por ter feito aquilo? Você foi humilhado por ter feito aquilo? Você se inferiorizou por ter feito aquilo? Lógico que não, meu irmão. Mas você, com exemplo, você mostrou como deve ser. Jesus falou assim, ó, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Senhor, então lava o pé, lava a cabeça, lava tudo. Então me lava por completo.
Jesus falou assim, não precisa, Pedro. Vocês estão limpos. Mas tem um que não está. Ele estava se referindo a Judas. Em outras palavras, dizendo, sabe, chega um momento na vida, Pedro, que a gente precisa sair um pouquinho do pedestal e a gente precisa se colocar numa posição diferente. Esse homem que estava dizendo, olha, eu vou contigo até a morte, ele agora está precisando descer do pedestal, porque ele entendeu, sabe o quê? Ele não era tão dono de si como ele pensava que era. Ele não estava tão pronto e preparado como ele pensava que estava. Ele não era o cara como ele achava que ele era. Ele precisava agora reconhecer. Ele precisava agora voltar. Ele estava chorando amargamente, meu irmão. Porque ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o interior, ele vai ter o peso de uma glória que é eterna. É o momento de se levantar. Essa manhã é o momento da gente se levantar em muitas coisas da nossa vida. Que talvez em algum momento a gente também se encheu tanto do nosso eu que a gente não consegue enxergar que aquilo precisa mudar. A gente sempre aponta que o erro é do outro, a culpa é do outro e a falha é do outro. Tem hora que a gente precisa parar um pouquinho. Deixa eu lavar os pés. Deixa eu entender que é algo que precisa ser feito. Ele teve que parar um pouquinho, trazer à memória a lição que ele aprendeu. Ele lembrou do que Jesus tinha dito. Meu irmão, tudo que você tem aprendido ao longo desses anos nesse lugar, pode ter certeza, isso está bem presente na tua vida. E no tempo certo o Espírito Santo vai trazer tudo isso ao teu coração. Às vezes você ouve algo, parece que não serve para você naquela hora. Fica tranquilo, às vezes não vai servir, não. Vai passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas você vai trazer à memória. Aquele dia a palavra falou ao meu coração. Aquele dia Deus usou o homem de Deus para trazer aquela mensagem para mim, e aquilo vai vir no coração. Puxa, é verdade, um dia foi falado. Às vezes eu nem dei atenção àquilo, mas é verdade aquilo que ele me disse. É verdade, eu nem gostei o dia que ele falou, fiquei chateado o dia que ele falou comigo daquele jeito. Mas aquilo no tempo certo, no momento certo, Deus vai trazer. Não é para mostrar, está vendo? Não, não, não. Mas é para que você realmente caminhe, para que você viva a excelência daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Mas um outro aspecto também foi importante, lá em Mateus 18, uma outra coisa que Pedro precisou trazer à memória também num momento como esse. Porque, meu irmão, da mesma forma que pedir perdão não é fácil, perdoar também não é fácil. Não é fácil. Você me desculpa. Desculpa. Não, isso tem que ser de coração, tem que ser de verdade. Pedir perdão não é fácil, porque pedir perdão é você ter que se humilhar, é você reconhecer que você errou, é você se dispor a fazer algo novo, é você tomar uma atitude diferente. Não é fácil pedir perdão, mas perdoar também não é algo que é fácil, porque você foi ferido, machucado. Tem que ter um trabalhar de Deus, não pode ser de boca para fora. Por isso que a gente deve perdoar se tem fruto, porque se não tem fruto, o perdão de nada vale. Mas olha o que diz o texto sagrado, Mateus capítulo 18, verso 21. Diz assim, então Pedro, aproximando-se, disse dele, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus está ensinando para Pedro sobre perdão. Porque Pedro está questionando, peraí, quantas vezes que uma pessoa vai pecar e eu vou ter que ficar perdoando essa pessoa por ter errado contra mim? 7, Senhor, ele já impôs o número, Pedro era assim. Jesus falou, não 7, Pedro, mas 70 vezes 7, por dia. Jesus aqui traz o entendimento pleno sobre o perdão. Agora, esse homem que errou, ele teria que assumir aquele exemplo que Jesus deu. Jesus, ele está ensinando, eu sou apto a perdoar, mas você tem que ser apto para se arrepender e não cometer mais também esse erro, Pedro. Pedro chorou como? Amargamente, ainda que o homem exterior se corrompa, pessoal. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova. E olha que tremendo ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterna muito excelente. Meu irmão, toda vez que acontecer qualquer coisa e que aquilo sair dos conceitos ou dos princípios de Deus e na hora vier no teu coração, isso não é bom. Vá diante do Senhor. Vá diante do Senhor. Por mais que aquilo lhe incomode, vá diante do Senhor. Porque esse é um peso de glória. Significa que o teu homem interior não está corrompido.
mas Ele quer que você acerte e reflita isso na sua vida exterior. Isso é algo tão tremendo que Jesus, Ele morre e ressuscita. Nós vemos que Pedro, pessoal, não se isolou no momento que Jesus morreu. Ao contrário, Pedro foi se reunir com os outros apóstolos. Tanto que quando Jesus apareceu às mulheres, Pedro estava reunido com os outros 11. Ou seja, ele já tinha conseguido superar, não deixou aquela culpa entrar no coração dele, mas conseguiu vencer aquilo. Por quê? Porque ele agora entendeu, tem que haver o reconhecimento, há um perdão, Deus é apto para perdoar quando a gente confessa e deixa os nossos pecados. Ele voltou a se relacionar e estava com eles. E aí Pedro, certa vez, volta às atividades com todos, e de repente um homem chega diante deles e diz assim, ó, lance a rede do lado direito do seu barco. E eles lançaram, e quando eles puxaram, 153 grandes peixes. É o Elohim, nós já falamos sobre isso. Eu sou Deus. Quando ele se declarou, viu que era Jesus que ali estava, se mostrando a eles. Meu irmão, na hora Pedro manda fazer um banquete para todo mundo. Ele fez questão de ir, pegar os peixes e assar os peixes e servir todo mundo que estava lá. Mas Jesus fala uma coisa para ele. E ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o interior, meu irmão, não vai, ele vai se renovar. E vai ter um peso de uma glória muito excelente. E ainda que você passe por um momento de grande tribulação, de dificuldade, isso vai fazer você ter uma certeza do amanhã, porque vai fazer com que você se levante, você se corrija, você se conserte, você caminhe de cabeça erguida, você não pare no meio do caminho, mas continue sendo bênção nas mãos de Deus, continue servindo ao Senhor com excelência. Olha o que Jesus falou para ele, João 21, vamos lá. João, capítulo de número 21, versículo de número 15. João, capítulo de número 21, verso de número 15. Diz assim, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, olha só, Jesus está falando com ele, pessoal. Ele negou Jesus, ele, entre aspas, traiu Jesus. Mas aquilo que Jesus ensina é verdade, Jesus está falando com ele, está se dirigindo a ele. Meu irmão, Jesus te ama, você pode ter errado, falhado, Jesus está olhando por você, Ele quer comunhão com você, Ele quer que você assuma o que Ele ensinou ao teu coração e se levante, se coloque de pé, seja uma bênção nas mãos dEle. E Ele diz assim, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, esse homem que negou 3 vezes a Jesus, ele agora por 3 vezes ele confessa o amor que ele tem por Jesus. Ele pôde agora se redimir plenamente daquela ação pela qual ele teve. Porque por mais que em algum momento o homem exterior se corrompeu, o interior se renovou. E aquele peso que ele viveu, aquele conflito que ele viveu, fez com que ele trouxesse à memória tudo aquilo que Jesus havia dito, e fez com que ele pudesse se levantar. E Jesus está deixando claro, Pedro, você não vai ser pescador de peixes, e você vai ficar servindo peixes às pessoas. Eu te chamei para você ser pescador de almas, e você vai servir as pessoas, mas não é dando peixe frito para elas, não. Você vai servir as pessoas de uma forma diferente, você vai dar para elas o verdadeiro alimento. Você vai dar para elas tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você conheceu. É isso que você vai ser. E ele está dizendo, na verdade eu te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Ele está dizendo, está vendo, Pedro? Você quando era mais jovenzinho, você fazia as coisas por você mesmo, você agia na sua própria maneira, na sua própria força. Isso fez com que você errasse.
Mas ele está dizendo, quando já fores velho, estenderás as mãos, e outros te cingirá, e te levará a tua mão para onde queiras. E ele está dizendo, agora que você já tem maturidade, agora você entende, você não anda mais por si, mas agora você é conduzido. Em outras palavras, ele está dizendo, deixa que eu guio você, Pedro. Você agora já está maduro, você agora está experiente. Meu irmão, Pedro foi um dos líderes da igreja. Pedro foi uma bênção. Deus quer que você seja essa bênção. Deus quer que você avance. Você pode ter errado, tropeçado, falhado. Você pode estar vivendo conflitos, ter feito coisas, falado coisas, dito coisas, visto coisas, questionado coisas. Mas hoje Deus está dizendo, se levanta, meu filho. Estou trazendo para você de volta aquilo que eu já expliquei para você. Vive isso na tua vida e seja a bênção que eu quero que você seja. Meu irmão, olha que coisa tremenda. Volta o texto inicial para a gente ler e a gente orar, que é o texto de 1 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Eu queria que você lesse comigo isso aqui em alta voz, com fé. Olha que coisa tremenda. Vamos ler juntos isso aqui. A segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, versos 16, 17 e 18. E aí nós vamos ler e nós vamos orar. Olha o que diz o texto sagrado. Coloque na tela, por gentileza, para que a gente possa ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4, versos 16, 17 e 18. Segundo aos Coríntios 4, 16, 17 e 18. Vamos ler juntos, meus irmãos? Vamos lá. Por isso, não o quê? Desfalecemos. Fala para o seu irmão, não desfaleça, meu irmão. Fala para ele. Não desfaleça. Não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior o interior, contudo, se renova de dia em dia. Põe 17, vamos lá. O que diz aí? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmão, quando alguma coisa incomodar, olha, glória a Deus, Jesus, esse é o caminho, eu vou chegar lá. E o 18, para a gente terminar, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são o quê? Temporais, e as que não se veem, são eternas. Talvez alguém poderia dizer, está vendo, Pedro, você é um traidor, você traiu a Cristo, você negou a Ele, você não presta, você é isso aqui, você está excluído. Não vou me atentar para isso, não vou me atentar para isso. Por mais que me acusem, por mais que falem, meu negócio não são com pessoas, meu negócio com quem quer? É com Jesus. Ele está me dando a chance de eu ter uma mudança de vida, e eu não vou perder essa chance em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos, meus irmãos? Vamos buscar de Deus força. Talvez esses dias você anda meio triste, borocochô, chateado. Talvez esses dias você anda chorando muito. Talvez esses dias você anda pensando em parar, desistir da vida, desistir da sorte, desistir do teu lar, da tua família, do teu trabalho, desistir de estar nesse país, desistir de tantas coisas, desistir de servir a Deus. Não deixe isso entrar no teu coração não, meu irmão. Por mais que haja essa dificuldade, saiba, Deus está com você, Deus está com cada um de vocês. É momento da gente buscar Deus. Levanta as mãos aos céus em nome de Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, muito obrigado, porque nessa manhã o Senhor me mostra que é possível viver uma mudança de vida. Senhor Jesus, por mais que eu não seja perfeito, mas eu busco a cada dia me aperfeiçoar no Senhor. Ajuda-me, Senhor, nas minhas fraquezas, para que eu possa a cada dia me fortalecer no Senhor e ser a bênção que o Senhor quer que eu seja, em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo entendimento que o Senhor nos dá no dia de hoje. Porque nós entendemos, meu Deus, não é que o Senhor entende os nossos erros ou concorda com eles. Não, Pai, não é nada disso. Mas hoje nós entendemos que o Senhor em todo tempo vai procurar nos orientar. Falar, meu Deus, com o nosso verdadeiro ser e nos mostrar o caminho pela qual nós devemos viver, o caminho na qual nós devemos seguir. Para que, meu Deus, em todo tempo isso possa estar diante de nós, para que possamos, meu Deus, nos corrigirmos a nós mesmos, para que possamos, meu Deus, sermos moldados dia após dia, e conseguir, meu Deus, vencer o que é errado, fazendo o que é certo. Não se entregar, meu Deus, nessa caminhada, ou desanimar ou desistir, mas, meu Deus, continuar firmado,
continuar, meu Deus, com o coração aberto, continuar com os olhos, meu Deus, fitados no Senhor, e que o teu nome, ó Pai querido, seja glorificado. Ah, meu Deus, se algum de nós disser que não erramos, não falhamos, nós somos mentirosos, Deus. Temos tanto a melhorar, temos tanto a corrigir, temos tanto, meu Deus, nos aperfeiçoar. Muitas vezes, meu Deus, as falhas que cometemos não são aquilo que os homens dizem, que são falhas graves, mas às vezes falhamos, Pai. Às vezes falhamos por omissão, deixamos de fazer algo que poderíamos fazer. Às vezes, meu Deus, falhamos porque por conta de cansaço, por conta, Senhor, de tantos afazeres, deixamos, meu Deus, o nervosismo tomar conta do nosso coração, não valorizamos o nosso próximo como deveríamos. Muitas vezes, meu Deus, tropeçamos em algumas outras coisas que a nossa carne almeja e deseja, deixamos nos levar pelo nosso lado natural, Senhor, mas Pai, somos do Senhor. E na mesma hora, Senhor, esse peso vem sobre nós. O diabo quer usar isso para nos acusar e nos destruir, mas o Senhor, meu Deus, ao contrário, olha para nós, Senhor, e nos mostra: filho, você precisa fazer o que é certo. Ah, meu Deus, ajuda-nos a tomar uma decisão no dia de hoje. Quantas pessoas têm andado tristes, Deus, chateadas, chorando, presas a questões, meu Pai, olham para si e se veem pessoas incompreendidas. E isso, meu Deus, vem de uma forma na qual Satanás quer usar para afastá-la do Senhor, para afastá-la, meu Deus, da tua obra, para fazer com que ela caminhe com aquele peso e aquela culpa no coração. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, levanta quem está caído nessa manhã, levanta quem está prostrado nessa manhã, cura, meu Deus, este que está machucado, ferido, doente nessa manhã. Oh, meu Deus, renova as forças deste que está fraco nessa manhã. Faz, meu Deus, uma obra excelente. Olha, meu Deus, para esta pessoa que tem tido dificuldades de superar uma perda de um ente querido e sofre, meu Deus, muito por causa disso, a ponto de querer entregar a sua vida, mas o Senhor diz: não seja como os que já dormem, que não têm esperança. Oh, porque aqueles que dormiram vão ressuscitar primeiro. Oh, Pai querido, vem então mover-se nesta hora, vem trabalhar no mais íntimo do coração, Senhor, deste, meu Deus, que muitas vezes tem tido atitudes e comportamentos que não são bons. Essa pessoa, meu Deus, ela sabe que há coisas que não são agradáveis para ti, mas muitas vezes, Deus, ela ainda deixa se levar. É como se a carne desejasse aquilo, é como se a carne, meu Deus, se satisfazesse com aquilo, e esta pessoa tem até então, meu Deus, deixado se levar pelos desejos, pelas concupiscências carnais, mas nesta manhã essa pessoa está dizendo: eu sou do Senhor, Pai, e eu quero que aquilo que me satisfaça não seja aquilo que a minha carne deseja, mas eu quero que aquilo que me satisfaça seja no Espírito. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu renuncio nessa hora os desejos carnais. Oh, meu Deus, vem mortificar a carne dessa pessoa. Vem mortificar a carne dessa pessoa, Senhor. Vem fortalecer do Espírito e ajudar essa pessoa a cada dia a seguir na direção que o Senhor tem dado. Vem ajudar essa pessoa a caminhar, meu Deus, na palavra de acordo com aquilo que o Senhor tem instruído, e fazer, meu Deus, de cada um de nós pessoas melhores a cada dia. Oh, meu Deus, obrigado por nos ajudar, porque o Senhor está levantando pessoas nessa manhã, o Senhor está fortalecendo pessoas nessa manhã, o Senhor está trabalhando no mais íntimo do coração de pessoas nesta manhã. Pai, abençoa esse casal, abençoa esse casamento, abençoa, meu Deus, estes filhos, abençoa o relacionamento dos pais com os filhos, abençoa, meu Deus, esses namoros, abençoa, meu Deus, esses noivados, abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estas sociedades, abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cada ministério. Pai, em nome de Jesus, vem trabalhar de uma forma plena, para que tudo aquilo, meu Deus, na qual é exterior e que se corrompeu nesta caminhada, meu Deus, seja renovado e sinta o peso da glória eterna, e que haja, meu Deus, o desejo de mudança, o desejo de conquistar. Oh, meu Deus, e que naquilo na qual negamos o Senhor,
possamos agora testificar a respeito do Senhor. O Senhor disse: Pedro, quando você se converter, conta aos seus irmãos. Ah, Deus, ele se converteu sim, se tornou grande apóstolo. Ah, Senhor, e quantos exemplos tremendos Pedro não traz para a nossa vida em Atos dos Apóstolos que estão registrados. Um homem diferente, não mais um homem impulsivo, mas um homem firme, não mais um homem que errava por precipitação, mas alguém, meu Deus, que agia de acordo com o Senhor, alguém, meu Deus, que tinha firmeza para tratar das coisas do Senhor, alguém, meu Deus, que se tornou de grande respeito. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, faz também essa obra e abençoa esse homem, essa mulher, para que esta pessoa seja sempre uma bênção nas tuas mãos, seja um exemplo, meu Deus, de santidade, seja um exemplo, meu Deus, de marido, seja um exemplo, meu Deus, de mulher, seja um exemplo, meu Deus, de cidadão, seja um exemplo, meu Deus, de trabalhadora, seja um exemplo de pai, seja um exemplo na tua igreja, seja um exemplo de um servo de Deus, seja, meu Deus, um líder por excelência, seja, meu Deus, um patrão por excelência. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, seja um empregado por excelência, seja um cidadão excelente, Pai. Oh, que o teu nome seja glorificado na vida de cada pessoa. Nos rendemos a ti, Senhor, nos colocamos diante de ti. Ah, meu irmão, aquilo que Deus está trazendo ao teu coração, à tua memória nesta hora, aquilo que o Senhor está trazendo a você que precisa ser feito e mudado, assuma essa posição. O Pedro chorou amargamente, a vida dele foi mudada naquele momento. O Senhor também está olhando para você. Pedro se lembrou de tudo que o Senhor tinha dito. Está vindo à tua memória aquilo que a palavra já falou ao teu coração. Está vindo à tua memória nessa hora aquilo que Deus já falou um dia com você. Está vindo à tua memória aquilo que Deus espera de você. Meu irmão, esse é o teu tempo. Assuma, assuma. É o homem interior. A tribulação pode ter sido leve e momentânea, oh, mas nessa hora há um peso da glória eterna. Assuma na tua vida, se posicione nesta hora. Oh, meu Deus, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma, Deus. Transforma a minha vida, o meu estado. Oh, faz tempo, Senhor. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Oh, Lázaro ouviu tua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Oh, remove a minha pedra, Senhor. Minha pedra. Me chama pelo nome. Chama pelo nome. Muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. E faz um milagre. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Remove, Deus. Remove a minha pedra. Me chama pelo Me nome. chama pelo nome. Muda a minha história. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida e faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo entre nós. Obrigado por trabalhar de uma forma tremenda em nossos corações. Obrigado por nos dar, meu Deus, direções que são plenas, e que o teu nome, Pai querido, seja glorificado na vida de cada uma destas pessoas. Senhor, que este homem, que esta mulher avance sem se corromper,
sem se deixar levar, meu Deus, pelas coisas exteriores, mas que eles possam a cada dia viverem a plenitude que o Senhor tem preparado para eles, porque nós colocamos tudo nas tuas mãos, e assim nós te agradecemos, e o fazemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga: eu creio, Senhor. Digam todos graças a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus com fé, porque Deus, Ele é maravilhoso. Aleluia. Amém, meus irmãos? Esta é a confiança do nosso coração. É isso que nos motiva, que nos fortalece e que nos mantém de pé. Que a gente possa caminhar nessa fé. Que em nome de Jesus, você não desfaleça, mas continue firme, sabendo que Deus tem renovação para trazer a tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu estou feliz com isso. Quem está feliz com isso? Então nós vamos declarar isso em canção, pessoal. Porque é muito bom a gente louvar o Senhor e a gente declarar a vitória, né? Tem uma canção que fala: declara que a vitória é tua, é agora, agora é só da glória, e que a gente, em nome de Jesus, possa sim declarar no Senhor vitória, possa declarar no Senhor bênção, possa declarar no Senhor aquilo que Ele tem de melhor preparado para cada um de nós. E eu creio que boas coisas Deus, Ele vai fazer. Amém? Você crê que Deus tem vitória para você? Você crê que Deus tem transformação para a tua vida? Você crê que Deus tem coisas boas para fazer no seu viver? Então, meu irmão, nós vamos assumir isso em nome de Jesus, porque independente de circunstância, de situação, Deus, Ele está à frente da nossa vida, guiando os nossos passos e nos conduzindo em vitória em nome de Jesus. Amém? Dá para a gente declarar que a vitória é nossa, pastor Estela? Dá, né? Ele é tremendo também. Então vamos fazer assim em nome de Jesus. Deus é tremendo ou não é, pessoal? E Ele faz coisas boas, falou no nosso coração. Então vamos aplaudir Jesus e vamos dizer que esse Deus é tremendo, Ele é bom demais. Mais forte, meus irmãos, porque é para Jesus. Aleluia. Vamos com as palmas, vamos com alegria. Aleluia. Declare nessa manhã: esse Deus é tremendo, Ele é demais, amém? Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilha, Ele faz muito mais. Se você quer feliz, este amor, este mundo de horror, venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, vem tudo bem. Ele cuida de tudo, Ele cuida de mim, de você também. Levante a cabeça, não desanime e confie no Senhor. Diga assim: Ele é demais, porque cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, cura o enfermo e expulsa Satanás. Espera um pouquinho. Meu irmão, essas palmas estão feias demais. Vocês estão aplaudindo eu aí? Hã? Porque se for, eu até entendo, né? Agora, para Jesus tem que ser o melhor, tem ou não tem? Para Jesus sempre tem que ser o melhor. E ó, Deus, Ele é tremendo, eu não é? Ele é bom demais ou não é? Então nós vamos aplaudir Jesus, vamos fazer para Jesus agora. Diga graças a Deus. Então vamos lá, aplauda Jesus bem forte, porque esse Deus, Ele é tremendo. Vamos embora, pessoal. Vamos assim, ó, com alegria. Esse Deus é tremendo. Vamos declarar, meus irmãos. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Agora tá bonito. Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilha, Ele faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora este mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixa tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Levante a cabeça, não desanime e confie no Senhor. Não importam as lutas, você em Jesus já é um vencedor. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais. Diga isso. Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás.
Satanás. Vamos com as palmas, meus irmãos. Esse Deus é tremendo, hein? Ele é bom demais. Vamos nos alegrar nessa manhã na presença do Senhor. Porque olha, se caiu, se tropeçou, hoje Ele está levantando. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilhas e faz muito mais. Se você quer feliz, deixe agora esse mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixa tudo e vem. Ele cuida de tudo, Ele cuida de mim e de você também. Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importam as lutas, você em Jesus é mais que vencedor. Vamos dizer, Ele é demais. Ele é demais. Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais. Esse é o nosso Deus. Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Vamos aplaudir Jesus. Oh, que beleza. Glória a Deus. Sente-se, meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus bom, hein? Ele é demais. Amém? Glória a Deus por isso. Que a gente possa caminhar nessa fé, que a gente possa assumir isso em nome de Jesus. Amém? Nós vamos em um minuto ajudar a casa de Deus e eu já vou ministrar a bênção da proteção para você. Eu queria que você preparasse a sua fidelidade. Os nossos obreiros estão levando envelopes de dízimos, envelopes de ofertas, para que você possa ser fiel com Deus. Se alguém precisar, né, das maquininhas, peça também. A nossa equipe está aí levando para você em nome do Senhor Jesus. Se você for abrir o aplicativo também para ajudar, só abrir o app e fazer a sua contribuição em nome de Jesus, tá? As telas também na igreja indicam também, meus irmãos, como você pode fazer para ajudar em nome de Jesus. É uma forma de você poder se preparar e contribuir. E para você de casa, deixa eu falar com você que nos assiste todos os dias, seja fiel também com a obra de Deus, viu? E ajude, faça o seu melhor sempre. Você pode também, através do nosso app, contribuir. Abra lá, IIGD Boston, você baixa o app e você contribui. Você que já tem, é só abrir aí, na parte de doações, entregar seu dízimo, sua oferta, ou por transferência bancária, através do Zelle, né? Você que tem na sua conta, você cadastra a conta da igreja, que é International Church, coloca o número 617-334-1260, 617-334-1260, e você envia também a tua contribuição, e você nos ajuda na obra de Deus, cumpre a sua fidelidade em nome de Jesus. E para você de casa, lembrando, hein? Amanhã a gente vai ter o início da nossa quarentena, 9 da noite. Você vai acompanhar a transmissão do culto das causas impossíveis às 8, esse culto da unidade dos pastores, e depois 9 horas comigo tem a quarentena que a gente começa amanhã, e eu conto com a sua participação, porque vai ser um tempo especial em nome de Jesus, tá bom? Para você de casa, ó, que Deus te abençoe, viu? Seja fiel e continue firme com Cristo, e até a próxima transmissão em nome de Jesus.